primeiro domingo do mês, nós vamos iniciar mais uma série, e neste mês de junho, nos 4 domingos, nos propusemos a refletir sobre o tema do amor. E há várias mensagens que nós podemos extrair da palavra do Senhor, aliás, muitas mensagens, mas vamos nos dedicar especialmente a quatro mensagens nesse mês de junho. E obviamente você já está matando a charada domingo que vem, exatamente dia 12, né? Dia dos namorados, então se prepare. Aí, esse tema. Há apenas 3 ali imagens ilustrativas para a gente pensar, né? Nós amamos, vamos pensar na casa. A casa ali é literalmente, né? O seu lar, já falamos aqui várias vezes sobre o tema do lar, mas também, olha que coisa linda, né? Nem imaginava, mas hoje pela manhã ouvimos um testemunho aqui, né, Priscila? Pastor, louvado seja o Senhor, porque eu consegui com meu esposo quitarmos a nossa casa própria. Então você pode pensar ali também, o amor pela casa que você, com muito suor, conquistou. Amor pela igreja, que é o nosso tema hoje. Mesa do Senhor que está ali. Amor pelos filhos. Amor pelo casamento, pela esposa, pelo esposo. Amor pela profissão. Amor pelo curso superior que de repente com tanto trabalho, tanta disposição, aliás, tanta luta você conquistou. E, enfim, amamos muitos, né? Há muitos motivos que nós podemos utilizar a palavra, a belíssima palavra amor, para externar a nossa gratidão ao Senhor. Então, esses são os temas, aliás, esse será o tema que vamos refletir no mês de junho, permitindo assim o Senhor. Deixa eu ver se... Aí. Aqui. Então, abra comigo lá, se você quiser, ligar aí o seu smartphone ou abrir a sua Bíblia impressa, 1 de Pedro, lá próximo do Antigo, aliás, do livro do Apocalipse, não muito distante, no primeiro capítulo. Carta do apóstolo Paulo, aliás, do apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo de número 2, você encontrou o texto? Amém? 1 de Pedro, capítulo 2, leitura do verso 1 até o verso de número 10, diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que coloco em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Até aí, irmãos, irmãs, apenas só olhando para o texto com bastante curiosidade, Jesus utiliza aqui a metáfora, o símbolo da pedra. Aliás, Pedro, mas Pedro é o mesmo que no Evangelho de Mateus 16, ouviu do próprio Jesus dizendo: porque tu és Pedro, ele faz um trocadilho de palavras, porque tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Pedro toma aquilo como uma palavra revelada do Senhor, palavra profética, e mais tarde, quando vai escrever a sua carta, vai fazer exatamente esta relação. Tanto que aqui ele vai chamar de pedra que vive. Nós sabemos, aprendemos muito cedo na escola, Guilherme, que a pedra é um objeto inanimado. Então, quando Pedro faz menção à pedra, ele está se referindo, igreja, preste bastante atenção. Sim, ele está se referindo à instituição, parede, piso, luz elétrica, som, tudo que nós conhecemos como templo. Templo. Então, há sim uma ligação espiritual com o reino celestial. Nós somos corpo de Cristo. Por isso ele faz essa ligação. Pedra, porque é a base da nossa fé. O principal fundamento, ele fala pedra angular, pedra de toque, alicerce, aquilo que dá sustentação. Mas somos também pedras espirituais. Portanto, irmãos e irmãs, o tema dessa noite que nós queremos refletir com você, queria que você estivesse bastante atento. Vamos falar sobre o nosso amor pela igreja. Sim, o corpo de Cristo, mas a igreja denominação. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez diante da Tua palavra lida, Senhor, queremos, Senhor, em nome de Jesus, receber a instrução da Tua palavra e cremos que o Teu Espírito Santo nos dá entendimento, nos dá sabedoria. E também, ó Pai, é Ele quem nos convence de que quando falas conosco, Senhor, a Tua própria palavra nos alimenta espiritualmente. Que seja assim também nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, quem não reconhece a igreja como mãe, não reconhece a Deus como Pai. Esta é uma frase que o reformador João Calvino disse 500 anos atrás. Tamanho era o seu amor, apreço por aquilo que a gente chama de igreja mesmo templo. Em Genebra, 1526, quando ele inicia o seu pastorado na igreja de São Pedro. E para quem tem curiosidade, eu sei que o Carlos Félix já leu, até porque quando estudava teologia, a gente passou algumas tarefas na disciplina de educação cristã sobre o movimento de reforma em Genebra. A partir de uma igreja, que hoje nós diríamos uma denominação, toda uma cidade vai passar por uma revolução. E o que aconteceu ali em Genebra, em 1527, vai moldar para sempre o Ocidente que nós chamamos cristão. A ética, a moral, o conceito de família, o conceito de profissão, o conceito de vocação, e tudo isso através do quê? Das pregações, dos ensinos da palavra na igreja, no templo. Aliás, Calvino mesmo, João Calvino, reformador, contratava vários jovens para ouvirem as mensagens no domingo na Catedral de São Pedro, anotava as mensagens, como um escriba, por exemplo, ou ali um jornalista, e durante a semana, Halisson, nas praças, nas ruas, nas avenidas, repetiam aquela mensagem. Porque o reformador acreditava, e nós também acreditamos, que o Evangelho transforma o ser humano integralmente. Transforma espiritualmente, mais uma vez, amoldando ou moldando a nossa vida, pela comunhão da palavra e com a igreja, fisicamente falando, nossa vida terá um outro futuro. Aqui testemunho pessoal, que há muitos anos tenho dito para mim mesmo e para aqueles que me ouvem. Se eu sou alguma coisa, eu devo a Deus e à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Foi nela que eu fui gerado. Nela que eu aprendi a ser gente. Nela eu aprendi a que é ser amor e ser amado. Nela aprendi o que importa, por exemplo, a nossa relação um com o outro. Nela aprendi o que significa família. Nela eu aprendi o que significa responsabilidade social, cumprimento de dever, moral, responsabilidade, caráter, personalidade, identidade, espiritualidade. De tudo isso que nós queremos nessa noite compartilhar com você. Então essa frase vai nessa direção do que nós queremos compartilhar com você, igreja, com você, irmão. Já que então nosso tema é esse, quem não reconhece a igreja como mãe, não reconhece a Deus como pai, eu vou chamar a sua atenção para a palavra que está aí colocada. Você sabe, claro que você sabe, é só aqui para chamar a sua atenção.
Você sabe o que significa reconhecer? Conhecer a gente sabe. E reconhecer? Olha só. Aqui. Então, reconhecer é o ato de identificar algo conhecido por meio de sinais como cheiro, tato, voz, olhar. E aqui vou desafiar você a pensar um pouquinho comigo. Quais sinais destes ou outros que você poderia utilizar para identificar ou para reconhecer a sua mãe? Eu tenho os meus. A voz. Essa semana passada, precisei de ligar até a casa do seu José Bronzatti, quem atendeu foi a dona Isabel, e aí quando ela atendeu o telefone, comecei a falar com ela, e ela falou assim: oi Wagner, tudo bem? Então pelo som ou pelo tom da voz, ela imaginou que eu pudesse ser um dos seus filhos, o Wagner. Então disse ela: não, dona Isabel, sou eu, pastor Adilson. Mas reconhecer significa ir além do que é apenas conhecer. Porque conhecer significa que ao tempo, no dia a dia, na convivência, você vai adquirindo sinais com os quais você reconhece aquela pessoa. Então, reconhecer significa utilizar algum tipo de recurso para você, vamos imaginar, fechando os seus olhos e alguém chega brincando aquele ali de cabra cega, lembra? Quem nunca brincou disso? E então pergunta, né, Priscila, quem sou eu? De repente você vai utilizar o cheiro. Ah, esse cheiro me é conhecido. Quem sou eu? Ah, essa voz me é conhecida. Ou aquele olhar, quando a pessoa chega até você, você me conhece, a pessoa, ah, estou me recordando de você. Então, queridos irmãos e irmãs, reconhecer é muito mais do que conhecer, é identificar algo que nos é pessoal, algo que nos é familiar. É disso que eu quero falar com você. O que ou quais sinais nós utilizamos para reconhecer a igreja que nós amamos, a igreja que nos colocou, literalmente falando, no mundo espiritual. Próximo. Se você procurar no Google, talvez não agora, para você não perder a atenção, mas durante a semana você pode fazê-lo, um pouco sobre a história dos pinguins, ou característica dos pinguins. Aí, no site que eu conferi, tem em torno de 1 milhão de pinguins na Antártida. E sabe o que é curioso? No período em que, depois de quase um ano, os filhotes já começam a poder ir também no mar, eles saem, vão no mar, começando a dar ali os primeiros nados na caça. E sabe o que é curioso? Depois que 1 milhão de filhotes vão até o mar, nadam um pouco e retornam, cada um, Cícera, encontra a sua própria mãe. Ninguém troca. Biólogos que trazem esse tipo de informação. Há quem diga que é pelo cheiro, outros dizem que é pelo canto, mas todos cantam igual nos nossos ouvidos. O cheiro é igual, aliás, um cheiro insuportável. Você tenta imaginar 1 milhão de pinguins ali na praia, né? Ou ali na areia e depois, ou no gelo e depois no mar. E sempre, há muitos anos que eu sei dessa informação, apenas trouxe para compartilhar com vocês, talvez vocês saibam também. Mas, na ideia de reconhecer a mãe, reconhecer aquilo que nos é peculiar, pode passar, Jefferson, por favor. Então, a gente vai pensar na igreja como a noiva de Cristo, expressão que está em Paulo, em Efésios 5, e expressão também que está em Apocalipse, a igreja como noiva de Cristo. A ideia da noiva de Cristo, que é muito comum a gente fazer na tradição cristã, irmãos, irmãs, igreja, essa relação da igreja como mãe. Deus é o nosso Pai e a igreja é a nossa mãe. Por meio dessa mãe, Cristo nos gerou no seio da igreja. A igreja é o ambiente onde nós aprendemos a cada dia o propósito de Deus para cada um de nós. E por isso a importância da gente pensar. Então, que sinais você, já falei, né? Você utilizaria para reconhecer a sua mãe? Eu sei que cada um tem o seu. Assim como o pinguim não engana de mãe, você não engana, ou não se engana, quando fala da sua mãe. E eu perguntaria para vocês sobre a sua igreja.
Quais são os sinais que identificam você com a sua igreja? O que a igreja, até então, essa igreja representa na sua vida, na sua história? Quais são os sinais que logo você faz com que esses sinais representam ou te façam lembrar a igreja que te colocou nesta comunhão com Cristo? Que tem contribuído para moldar o seu caráter, a sua personalidade? A igreja que tem abençoado a sua família? A igreja que tem abençoado o seu lar? A igreja que tem intercedido por você nos tempos de dificuldades? A igreja que tem ouvido o seu testemunho? A bênção que você alcançou? Que sinais você utiliza para reconhecer a sua igreja? Ah, pastor, essa é a minha igreja. Por quê? Porque isso fez com que eu pudesse lembrar com carinho, com amor, que lugar a igreja está na minha vida, que lugar ela representa na minha vida. Próximo. Vamos parar aqui então no nosso tema. Quem não reconhece a igreja como mãe, não reconhece a Deus como pai. Volte os seus olhos lá para o texto e a gente vai aqui nos debater, ou pelo menos nos refletir um pouco sobre o que o texto coloca para a nossa reflexão. Num primeiro momento, vamos pensar na expressão identidade. Então, como é a identidade daqueles que são gerados no seio da igreja? Que tipo de pessoa a gente pode pensar? Gerada no seio da igreja, que tipo de pessoa nós podemos pensar e descrever? Alguém que, literalmente podemos dizer, nascido na igreja. Verso 2, então ele diz, Pedro, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha que coisa linda o apóstolo Pedro utiliza para falar dessa relação tanto da mãe que coloca uma vida no mundo, que dá sustentação, que dá segurança. A expressão seio, claro, a seio não são, como se diz, né? As tetas, desculpa a expressão, não é o espaço entre uma e outra, as mamas, melhor expressão, né? Seio é o espaço de segurança onde a mãe ali abriga no momento que está amamentando o seu filho, e ali passa exatamente segurança, passa calor, passa conforto, ali ela passa carinho, ela passa afeto. Então o apóstolo Pedro utiliza essa expressão para dizer o seguinte: olha, a igreja nos colocou no mundo, portanto ela vai moldar a nossa identidade. Quem nós seremos na sociedade, irmãos e irmãs, quem nós seremos como ser humano, quem nós seremos como família, a igreja vai participar diretamente na formação da nossa identidade. E felizes aqueles que são abençoados pelos seus pais já crentes e que entendem isso como uma tarefa insubstituível e trazem os seus filhos já na tenra idade, como foi o meu caso, para a igreja. Porque quanto mais tempo nós convivemos com a igreja, e aqui não é apenas um corpo de Cristo, aquela ideia universal, né? Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, tem muito desigrejado que usa esse texto, né? Gente que não quer vir para a igreja templo, e aí pronuncia o texto de Jesus: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali em meu nome estarei. Não é dessa igreja que Cristo, o Pedro, está falando. Aqui ele está falando exatamente da igreja pedra, templo, endereço, Avenida da Saudade 536, porque aqui nós ouvimos testemunho, aqui nós ouvimos a palavra, aqui nós somos abençoados, aqui nossos filhos são acolhidos, aqui nossos filhos aprendem a ter o que? A confiança, a segurança, o amor da igreja. E não significa que a igreja é perfeita, porque nenhuma mãe também o é. Por isso, irmãos e irmãs, identidade passa por essa ideia de sinais que vão sendo construídos ao longo da nossa formação como ser humano, que vão nos ajudando a reconhecer a igreja. Halisson, reconhecer a igreja significa, mesmo de olhos fechados, ouvidos fechados, por alguma razão, um simples teste, nós reconhecemos a igreja na qual fomos gerados, porque desde a tenra idade nela fomos colocados. Tente imaginar a cena de uma criança de 2 anos de idade,
quando começa a ir para a escolinha, aliás, menos, né? Daqui a pouco o Theo também vai passar por isso, né? Porque a mãe trabalha fora também. Vencem os 4 meses, cadê a avó? Se não for a avó, não, vem cá. Domingo passado falamos sobre vó, né? Vem cá, deixa que eu cuido do Theo. Já cuidei da Helena esse tempo todo, cuido do Theo também. Mas se porventura tiver que ficar em alguma escolinha, imagina a hora de entregar a criança. Por que a criança chora, pedagogas? Por que a criança chora? Porque sente exatamente que está sendo o quê? Trocada. O calor da mãe. Ela reconhece os batimentos cardíacos da mãe, o cheiro, o toque, a segurança está na mãe. E quando essa cena é visualizada e ouvida, o choro, é porque ela está vendo, está sabendo que está sendo tirada. Então tente imaginar, tirar aquela criança que está sendo gerada, cuidada por uma mãe e colocar no colo de uma estranha. Por isso, irmãos e irmãs, a nossa ligação com a nossa mãe é tamanha, é tão forte, que Calvino estava correto e essa frase sempre me chamou a atenção. A nossa relação com a igreja, irmãos e irmãs, ouçam, a nossa relação com a igreja, templo, físico, lugar, pedra, espaço, é a nossa relação semelhante à nossa mãe. Ela nos dá conforto, nos ensina. Detalhe, a igreja também nos exorta porque nos ama, assim como uma mãe deve exortar aos seus filhos porque também os ama. Então essa ideia contemporânea, Zygmunt Bauman diria, líquida, que está escorrendo, eu posso ser crente em qualquer lugar e cada domingo eu posso ir numa igreja diferente. Eu respeito a sua opinião, se essa for, mas diria para você, na tradição, na escritura, aprendemos o contrário. Você trocaria de mãe a cada fim de semana? Não responda para mim. Você trocaria de mãe a cada fim de semana? Ou quando a sua mãe te exortar, coisa que o faz a igreja, você troca de mãe? Você risca do mapa? Você muda de mãe? Não. Quando a igreja nos exorta, irmãos e irmãs, ainda que sendo uma igreja imperfeita, até porque Efésios capítulo 5, 25, quando Paulo vai falar sobre a igreja como noiva de Cristo, diz que é de Cristo Jesus a única ou exclusiva função de apresentar a igreja a Deus do último dia, perfeita, sem mácula e gloriosa. E gloriosa. Até lá, irmãos e irmãs, nós como igreja pecaremos. Mas toda vez que nós pecamos, nós somos também exortados pela palavra, pelo próprio Cristo. Então a semelhança da nossa mãe que nos ama, nos exorta, e nossa mãe que também por vezes peca, erra, mas nos ama, nos acolhe, nós não devemos trocar a nossa igreja, na qual fomos gerados, por conta de algo que nos, de alguma forma, entristeceu o coração. Quando você fica triste com a sua mãe, para repetir pela terceira vez, você não troca de mãe. Pelos sinais que ela deixou na formação, na construção da sua identidade. Um segundo momento, falando agora sobre personalidade. Verso 3, veja comigo. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Irmãos e irmãs, depois de uma identidade de crente, desde criança, formada na igreja, e como é que nós formamos identidade na igreja? Adquirindo experiência. Então experiência é por quê? Por repetição. Cada história que você ouve nas escolas dominical, cada história bíblica, cada palavra pregada, cada cântico do ministério de louvor, oração, leitura bíblica, o aperto de mão, o abraço, o sorriso, tudo isso vai participando da formação da nossa identidade e vai construindo o quê? O que nós chamamos de pessoa, o nosso jeito de ser. Então nós aprendemos a falar na igreja, nós aprendemos a ouvir na igreja, nós aprendemos a nos relacionar na igreja desde criança. Então vai formando a nossa personalidade. Então experiência significa muitas ações, muitas palavras, muitos momentos repetidos na nossa vida. E se repetem de tal forma, irmãos,
que nós vamos adquirindo o quê? Experiência. E que tipo de experiência Pedro nos desafia aqui nessa noite? Ele fala, a experiência, irmãos e irmãs, de que o Senhor é bondoso. O Senhor é bondoso. E quando você, durante a sua caminhada com Cristo, na igreja, se convence por si mesmo de que o Senhor é bondoso, num gesto de gratidão, Edmilson, você vai entender que Deus foi bondoso sim com você, mas usou essa igreja para ser bondoso na sua vida. Uma atitude de gratidão, irmãos e irmãs. Quando você tem a oportunidade de contar um testemunho, Priscila, como nós ouvimos aqui de manhã, que Deus foi bondoso com você, com seu esposo, com seus filhos, Deus foi bondoso com a sua família, certamente passou no seu coração a alegria de saber que teve também a oração dessa igreja, de irmãos dessa igreja, de apoio de irmãos dessa igreja. Portanto, irmãos e irmãs, a nossa convivência com a igreja, inevitavelmente vai passar por pedras, bancos, piso, pessoas. Porque aqui nós somos gerados. Eu estou dizendo aqui porque nós somos membros dessa igreja e eu sou pastor dessa igreja. Mas se fosse na esquina, pregaria a mesma palavra, porque é o que eu creio. Então é aonde Deus te colocou. É onde Deus tem sido generoso com você. É no lugar físico onde você está aprendendo da palavra, testemunhando da palavra. E assim como o amor que você tem pela igreja, aliás, pela mãe, você não troca de igreja, porque de alguma forma a igreja te entristeceu. Abra comigo Romanos capítulo 12. Paulo utiliza nesse trecho da palavra, irmãos e irmãs, uma palavra muito oportuna para ouvirmos ou relembrarmos agora. Romanos capítulo 12. O conhecido texto, verso 1 e verso 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto é conhecido, e o que me chama a atenção nesta palavra, ou nessa passagem, compartilhando agora com vocês, tomar a forma. Quanto mais tempo nós convivemos com a igreja, mais nós vamos tomando a forma da igreja. E nesses tempos líquidos que nós estamos vivendo, quando pessoas tomam a decisão de não mais se vincular a uma igreja, mas de ir em qualquer uma, desculpa a expressão, significa que ela vai perdendo a sua forma. Então a palavra persona aqui, ou personalidade, é aquilo que identifica você. O seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, o seu jeito, Halisson, de ler o mundo. O que é o mundo? O seu jeito de lidar com as pessoas. Então, personalidade tem a ver com pessoa, ou seja, é aquilo que você é. Então a igreja participa da formação da nossa personalidade também. Por quê? Porque nós vamos tomando a forma, quando Paulo fala em Romanos, nós vamos tomando a forma da igreja. Portanto, nós vamos nos identificando com a nossa mãe. Quando você convive com a mãe, geneticamente falando, claro, você vai ter os traços dela. É Júlia a sua filha mais nova, Priscila? Não, Júlio não, é o nome dela, Júlia. Sofia, eu sabia que era curtinho, Sofia. Você olha para a Sofia, você vê a Priscila. Você olha para a Helena, você vê essa avó aqui, ó, é ou não é? Então, geneticamente, nós vamos reproduzindo os traços, olhos, cabelo, e com o passar do tempo, gente, jeito de ser,
Sabe aquela cena, Guilherme? De repente você está ali escrevendo, a mãe chega, aquela mãe que você sabe, né? Aquela mãe chega e vê você escrevendo na mesa e fala, gente, eu olhei para ele, viu o Denilson? Nós vamos também assimilando o jeito, fisicamente falando, o jeito de ser. Por isso, igreja, ouça com atenção. Quanto mais tempo você convive na sua igreja, pedra, endereço físico, banco aqui, mais você vai tomando a forma dela. Ela vai construindo a sua personalidade. Quando você rompe com isso e acha que não é importante, desculpa a expressão, você pode ser qualquer coisa. Essa mensagem que nós temos ouvido em muitos cantos em nosso país, que igreja física não é mais importante. Cada fim de semana eu posso ir no lugar, porque a ideia é o quê? A ideia é sentimento religioso, eu quero estar lá porque eu quero adorar, eu quero receber a palavra, mas não, Paulo diz, tome a forma, caminhe junto com o povo, lute com aquele povo. Por quê? Atitude de gratidão, é ali que Deus tem te abençoado durante tanto tempo, e é ali que Deus também vai abençoar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, como é o caso de alguns aqui entre nós. Vamos terminar. Falando de espiritualidade. Já que falamos de identidade, personalidade, queremos também falar de espiritualidade. Verso 9. No texto de 1 Pedro 2, versículo 9, ouvimos o texto conhecido. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que me veio ao coração, lendo agora especificamente o versículo 9, quando meditava nesse texto. Quando nós pensamos a igreja como a nossa mãe, aquela que participa da formação da nossa vida espiritual, vou fazer uma comparação com as mães biológicas. Mães também adotivas podem experimentar a mesma situação que vou descrever aqui. Mães frágeis do ponto de vista emocional contribuem muito para que os seus filhos sejam também frágeis emocionalmente. A insegurança da mãe enquanto está cuidando do filho, formando o seu filho, com muita chance passará também para os seus filhos. E portanto, nessa comparação, irmãos e irmãs, de igreja como mãe, uma igreja que não é madura espiritualmente, ela também produz filhos imaturos espiritualmente falando. Pastores que são emocionalmente frágeis, produzem um rebanho, ou participam, ou constroem, ajudam participam também da construção de um rebanho frágil emocionalmente. Pastores com crises de identidade doutrinária, espiritual, também contribuem para que um rebanho seja frágil do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista espiritual. E o contrário disso, mães fortes, mães de oração, mulheres tementes a Deus, que vivem isso o tempo todo em suas casas, participam diretamente na formação de identidade, personalidade e também espiritualidade para ter filhos saudáveis, fortes espiritualmente, e assim reproduz a mesma coisa a igreja. E por que isso é importante agora, irmãos e irmãs? Porque no verso 9, Pedro diz assim para nós: olha, igreja, não tenha dúvida, dizendo para nós, você, igreja, é propriedade exclusiva do Senhor. Cristo te tirou das trevas e colocou na sua maravilhosa luz. Antes estávamos perdidos, indo direto para o mundo de perdição espiritual, mas Cristo, na minha história, na sua história, em algum momento da sua história, da sua vida, Cristo te chamou, te colocou num lugar como esse, começou a te abençoar, e a cada palavra, a cada louvor, a cada ministração da palavra, tem passado garantia para o seu coração de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Por isso, uma igreja como essa, também participa da sua saúde espiritual, quando diz para você com todas as letras, Cristo morreu em seu lugar, Cristo te adotou como filho e como filha, passa, portanto, segurança para a comunidade. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós somos uma nação santa,
povo santo, raça eleita, sacerdócio real, somos propriedade exclusiva de Deus. E por que isso é importante? Porque há muitos pastores frágeis emocionalmente que não passam essa mesma segurança, ainda que bíblica, para o seu rebanho. Quem não conhece igrejas que trabalham, por exemplo, a famosa Sexta-feira da Libertação? Nós respeitamos, porque, claro, um dos primeiros processos da salvação é a libertação, das trevas para a sua maravilhosa luz. Só que determinadas igrejas assim, não dizem, por exemplo, que as pessoas que já foram libertas do rebanho, que já foram libertas do pecado, que agora já são novas criaturas, ovelhas transformadas em Cristo Jesus, adotadas, elas não precisam vir na Sexta-feira da Libertação, porque elas já foram libertas. Mas não dizem, porque intencionam sempre a tal da igreja lotada. Teologias frágeis, de pastores frágeis, que geram espiritualidades frágeis. Por isso, irmãos e irmãs, nós que aqui estamos, que estamos ajudando a construir a história dessa igreja, essa é a nossa igreja, amém? Está fraco, essa é a nossa igreja, amém? Louvado seja o Senhor. Deus te colocou aqui para um propósito. Essa é a igreja que Deus separou para te acolher, para tornar você forte espiritualmente. A certeza de que neste lugar Deus está escrevendo a história deste lugar, contando com a sua vida, com a sua família. E eu vou terminar citando um último texto que nós compartilhamos hoje pela manhã. Eu queria que você olhasse ele mais uma vez, aliás, olhasse o texto comigo. Abre lá, Marcos, último texto citado, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Hoje pela manhã, na escola dominical, foi o texto base da reflexão que fizemos hoje. Eu vou ler para você, e você acompanha, do verso 11 ao verso 13. Marcos, capítulo 11, aliás, capítulo 7, verso 11 ao verso 13. Jesus dizendo para alguns escribas e fariseus que estavam tentando encontrar na mensagem de Jesus algum motivo para desacreditar o ministério de Jesus. Então Jesus dizendo para os seus discípulos, aliás, para aqueles seus interpeladores, disse o seguinte: vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas, ou muitas outras coisas semelhantes a estas. Sabe o que essa palavra quer dizer? O contexto dela é lá em Deuteronômio, aliás, Êxodo capítulo 20, verso 5, quando diz: honra pai e mãe para que tudo te vá bem. Que é o primeiro mandamento com promessa. Eliezer, o que é o primeiro mandamento com promessa? Deus fez uma promessa para os seus ouvintes, e nós nessa noite estamos na condição de ouvintes. Deus fez uma promessa. Você quer ser bem sucedido? Quer realizar os sonhos do seu coração? Então assuma o primeiro compromisso que Deus está colocando para você, sob uma promessa que Ele vai cumprir na sua vida. Honra teu pai e a tua mãe. Porque se você cumprir esse mandamento, Deus vai cumprir também o que Ele prometeu para você. Ele vai abrir portas para que você realize os seus sonhos, as suas necessidades. Promessa do Senhor. Agora o povo, para não cumprir essa promessa, quando os pais envelheciam, na tradição judaica, sabe o que eles faziam? Quem veio pela manhã, soube. Ao invés de cuidar de pai e mãe idosos, eles abandonavam. E tendo posse, eles doavam, aspas, doavam as posses para o templo, para o sacerdote, para ter o que justificar na família. Olha, eu não tenho condições de sustentar a meu pai e a minha mãe.
Quando eles morriam, os pais, ele ia lá de volta no templo e reavia os seus bens. Para concluir, quando nós, irmãos e irmãs, identificamos a nossa igreja como a nossa mãe, a pergunta é: seríamos capazes de abandonar nossa mãe quando ela mais precisa de nós? Uma segunda pergunta: quanto nós investiríamos financeiramente para sustentar a nossa mãe e o nosso pai? Então, a igreja de Cristo também funciona com condição material. No passado, dezenas e dezenas de famílias contribuíram, deram dinheiro para construir esse templo, a Avenida da Saudade, 536, para abrigar a mim, a você, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos e a todos quantos no futuro, não sabemos por quanto tempo mais, no futuro, virem a este lugar. Por isso, essa palavra também é de desafio sobre o sustento material da nossa igreja. Dizendo para mim e para você: acabou a pandemia, voltamos a trabalhar, voltamos a sustentar nossa casa, crendo que Deus tem nos abençoado no sustento da nossa casa, ao passo que ao largo, ao nosso contorno, tantas pessoas perderam o emprego, outras famílias perderam a vida, e nós somos poupados, nós estamos aqui. Leve no seu coração também essa palavra de desafio. É importante o tempo que nós estamos aqui, porque no passado outros fizeram, contribuíram, foram fiéis dos dízimos, das ofertas, naquela promessa: honra pai e mãe, para que sejas bem sucedido na terra. Já que nessa noite consideramos que a igreja também é a nossa mãe, então vamos também sustentar a igreja que nós reconhecemos como a nossa mãe. Que Deus assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.